Bem-vindo, Carlos Andrade, ao podcast do Mindset Atleta, aqui ao nosso segmento das entrevistas. Espero que esteja tudo bem contigo, bem disposto? Sempre. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo e partilhar Igualmente. um Sim, bocado da minha história. sim. És uma figura do basquete português, achei que valia a pena, vale sempre a pena conversar contigo. Já há uns anos atrás fizeste uma entrevista para a Dream Achieve, mas foi por escrito. Acaba sempre por ser Sim, mais interessante conversar, não é? sim, gosto mais do que escrever, por acaso. Sim, é mais Pronto, interessante. Então, se calhar sim. vamos rematar com a primeira pergunta. No mundo do basquete, como é que foi o teu percurso até te tornares profissional? Ok, foi bastante simples. Fui visto por um professor de trabalhos manuais a jogar basquete sozinho na escola, o professor Ramos. O filho dele jogava no Maria Pia. E, e ele nunca tinha me visto a jogar contra o filho dele, mas perguntou-me ali no intervalo, ali no piso cá fora, a jogar sozinho, perguntou-me onde é que eu jogava basquete. Eu disse que não jogava. Ele perguntou-me se eu era federado, eu nem sabia o que é que federado era. E pronto, e logo ali ele viu que eu não jogava em lado nenhum e perguntou-me se eu estava interessado em fazer parte de uma equipa. Disse-me o nome, eu não sabia, não conhecia Maria Pia de lado nenhum, e eu disse-lhe só que teria que falar com a minha avó, que era a minha encarregada de educação na altura, e se ela permitisse, se ela autorizasse, que eu estaria disposto a ir lá experimentar. Pronto, esse processo depois desenrolou-se, falaram com ela pôs só uma regra, que as minhas notas não podiam baixar, tinham que se manter, e pronto, eu fui fazer o treino e fiquei apaixonado pela modalidade, fiquei apaixonado pelo clube e pronto, e nunca mais olhei para trás. Joguei 4 anos de Maria Pia, minha formação, iniciada até júniores, e depois fui para a Portugal Telecom. O Carlos Barroca, o professor Carlos Barroca convidou-me com 17, quase 18 anos a ir a fazer parte da equipa profissional da Portugal Telecom, aquele primeiro ano que eles surgiram na liga. Eu fui o primeiro jogador a marcar os primeiros 2 pontos da É Portugal. lá, Grande honra. espetáculo. Sim, Então tens um percurso de formação, imagino que com algum destaque para teres esse convite, não é? E tinhas alguma filosofia sim. de trabalho especial? Sim, eu aprendi isto com a minha irmã, tu conheces bem a figura. Começámos os dois um bocado mais tarde do que todos os outros miúdos, né? Tinha miúdos que Uhum, tinham começado com 4, 5, 6 anos a jogar basquete. Eu comecei com 13. uhum. Pronto, então eu via, eu via-os a fazer coisas, tentava fazer e claro que não conseguia lançar a bola ao cesto. Eu entrei, inscreveram-me, eu não quis entrar, mas inscreveram-me num concurso de triplos no Maria Pia e eu tive que ir. Então imagina, a tabela não caiu por sorte, porque as pedradas que eu tirava. E então, claro, eu sabia que estava muito atrasado em relação aos outros meus, Uhum. em termos físicos, pronto, superava um bocado, mas em termos técnicos e táticos tinha que- muito caminho pela frente ainda. Então sabia que a única maneira de os apanhar era trabalhar mais do que eles. Quando eles acabavam de treinar, ficava mais. O treino, se era às 8 da noite, eu estava lá às 6, 6 e meia. Pronto, se tivesse já a possibilidade de ir mais cedo. Então foi desde essa altura que eu sabia pronto, que havia sempre jogadores que já estavam mais adiantados do que eu no que diz respeito às questões técnicas e táticas. Então foi sempre esse pensamento que eu tinha, que eu aprendi com a minha irmã, que ela foi a mesma coisa quando começou a jogar em Rio Maior e na ESA, e ouvia sempre a dizer. Agora, pronto, mais tarde é que comecei a dar conta o que era aquilo. Na altura eu via ela a fazer e fazia igual. Então ela ia mais cedo, treinava. Eu lembro-me do Zé Leite, da Isabel, de treinadores a dizer: esta vida não para de treinar, esta vida não para de treinar, elogiava, a falar com outros treinadores, e eu ouvia e queria que falassem assim de mim também. Fiz. Há uns que quando se sentem para trás desistem, há outros que correm atrás, não é? Eu acho que sim.
Sim, Olha, quando chegas a profissional na Portugal Telecom, o que é que muda? A tua rotina, na mentalidade, o que é que muda? pronto, foi um choque grande. Passei de ser o mais forte, se calhar, no meu escalão, o mais rápido, o Uhum, mais saltitão, a ter ali outros atletas com ah, tão boas qualidades físicas, ou aptidões físicas, ou melhores, e muitos melhores do que eu. Então, a questão física deixou de ser uma vantagem para mim, não é? Apesar de me ter destacado nesse sentido, porque não me cansava e gostava, era muito competitivo e queria aprender e não tinha medo jogava sem medo, jogava como se fosse contra um júnior, como contra um sénior, jogava da mesma maneira. Então isso foi chamando a atenção aos treinadores e foram puxando mais para mim, aos colegas de equipa. Lembro, não sei se lembras do Razul Salaudin, do Wayne Engelstad, esses. se calhar já não é do tempo em que eu tinha Sim, então, consciência. exato. Então esses jogadores que vieram, por uma maneira de dizer, acabaram por me batizar como um dos preferidos dele. Lembro-me eu e o João Santos sermos, não eram os preferidos deles, mas eles insistiam muito connosco e viam ali qualquer coisa que podíamos ser jogadores mais tarde. Então absorvia tudo o que eles diziam, não é? Então a ética de trabalho que eles tinham, nós tentávamos imitar. O professor Carlos Barroca mostrava-se sempre disponível para nos ajudar. Então nós íamos aprendendo. Na altura não tínhamos os meios que temos agora de internet pronto, e as questões sociais que temos agora, não é? E Uhum. então era um bocado ali a parte humana, a parte física que trabalhava bastante. Então nós íamos assimilando tudo, íamos aprendendo ao máximo, íamos fazendo repetições com eles e fui ganhando essa ética de trabalho com eles e pronto, foi brutal. Isso. Tu mais tarde acabas por sair de Portugal, né? Estiveste nos Estados Unidos, estiveste na Alemanha, estiveste em Espanha. Uhum. Às vezes há muitos atletas que têm esse sonho de ir para fora e não têm a noção da adaptação que é necessária, não só a nível desportivo. Que adaptações é que tu tiveste que fazer para conseguir afirmar-te lá fora? Sim, Nádia, eu costumo sempre dizer, e agora pronto, na fase que eu estou agora e na carreira que eu estou, acho que vamos falar mais disso mais para a frente, eu costumo sempre aconselhar ou costumo sempre recrutar jogadores e tenho sempre duas imagens de jogadores. É os jogadores que querem mesmo ser profissionais, não é? Acho que todos querem ser profissionais, mas há uns que querem mais que os outros, por uma razão. Uns porque necessitam e só têm essa escolha, não é? Não têm, ou sentem que não têm outra escolha, que não sabem fazer outra coisa ou que não querem fazer outra coisa, Uhum, e há outros que querem porque têm aptidões para ser jogadores, mas é um bocado experimentarem. Quando for dando, vou indo. uhum, Mas depois, quando chega ali aquele momento que se calhar já tem que abdicar, porque ou que já não é o dinheiro que querem, ou tem ali as questões dos clubes que eles queriam jogar já não os querem, então já para outros clubes já não querem ir. Então eu costumo sempre classificar esses dois tipos de jogadores e eu claramente era o tipo de jogador que só havia só havia um caminho que é ser jogador de basquete e tenho que fazer tudo o que tiver ao meu alcance para ser jogador de basquete. Aprendi também com a minha irmã, não é? E segui os passos dela. E então, quando comecei-me a aventurar no estrangeiro, foi um bocado isso, não é? Foi ir um bocado para o desconhecido, mas sabia que não havia outra escolha, porque eram aqueles passos que eu tinha que dar para chegar ao meu objetivo. E uhum. como tinha uma pessoa que estava a dar os mesmos passos à minha frente e eu ia vendo o sucesso que essa pessoa tinha, eu só tinha que seguir. Então tive essa vantagem de ter a minha irmã por perto, que foi dando aqueles passos tipo aos Estados Unidos também, e eu seguia. Depois ela, pronto, foi para a NBA, eu tentei ir, mas não entrei. E depois ela jogava na Europa, o seguinte passo era jogar ao mais alto nível na Europa. E pronto, e foi sempre fazendo tudo o que estava ao meu alcance para ir concretizando os meus objetivos pessoais, não é? E pronto, e há muitos atletas que não conseguem, que não têm essa mentalidade porque têm outras escolhas, por assim dizer, ou estudaram
uma área que lhes dá uma saída, que lhes permite conciliar o basquete pronto, e a atividade profissional, e então conseguem ir fazendo as duas coisas. Eu, pronto, escolhi a área da psicologia e de artes, ah, mas pronto, sabia que queria estar era envolvido no basquete, e depois mais tarde, quando deixasse de jogar, era uma área que, pronto, com toda a experiência, com todo o know-how que adquires durante a tua carreira profissional, era uma área que eu queria, ou que eu quero aprofundar. Mas pronto. Uhum. E nestas adaptações que tiveste de fazer quando ias para o estrangeiro, além da adaptação desportiva, por exemplo, uma coisa que muitas vezes eu tenho que trabalhar com atletas estrangeiros que inclusivamente vêm para Portugal, a adaptação cultural, não é? Eu acho que Exato. quando os atletas têm este sangue de ir para fora, às vezes não têm noção de que vão ter que ter muitas adaptações a outros níveis, não é? De língua, cultural, etc. Como Exato. é que foi isso para ti? Foi duro, como é óbvio, mas lá está, não tinha opção. Então a minha mentalidade foi sempre ter uma mente aberta, não é? Tentar me Uhum, adaptar. Pronto, como já tinha convivido cá em Portugal com americanos, na minha equipa na Portugal Telecom, pronto, o choque não foi assim tão grande, mas lembro-me de muitas vezes estar a chorar, querer voltar para Portugal, para o pé da minha mãe e da minha avó, yeah, mas sabia que era uma oportunidade única que eu tinha, pronto, de estudar, ter tudo pago, não é? E jogar a um mais alto nível e aprender a cultura dos melhores do mundo, não é? uhum, Que são os americanos. Então, a parte cultural assim que foi ultrapassada, aquele choque cultural que, pronto, a língua, nós aprendemos aqui o British, não é? Aquele inglês mais elaborado, sim, parece mais educado, acaba por mas, claro, então sentar-me numa cafetaria de um refeitório de uma faculdade em que toda a gente está a falar o slang, o americano, e depois tu pensavas que sabias inglês um bocadinho. Eu falar era um bocado tímido na altura, não falava assim muito, mas percebia tudo. E depois deparar-me ali com aquele cenário e não perceber nada que estavam a dizer, pronto, custou ali um bocado yeah, esse aspecto. Mas pronto, tomei ali algumas atitudes, algumas decisões que falei com o meu treinador, porque eu estava num dormitório e num apartamento no verão com outros atletas e outros estudantes estrangeiros, e não me estava a sentir muito bem porque eram estudantes de vários sítios do mundo, de Austrália, México, China, Brasil, imagina, todo o mundo. E claro, juntavam-se ali os grupos, então falavam em espanhol, outros falavam assim aquele inglês um bocado a arranhar, e eu pedi ao meu treinador, não, se me conseguisse arranjar um espaço num dormitório em que eu ficasse com os meus companheiros de equipa ou com os estudantes americanos que eu ia lidar no dia a dia, que uhum, pensava que então ele arranjou-me um quarto para que o meu companheiro de quarto era muito esquisito e tive com ele uma semana, ele depois arrancou, nunca mais o vi. Não sei, deixou lá as coisas e tudo, epá, uma situação muito estranha, eu farto de rir cada vez que eu penso. E, e depois eu fiquei sozinho naquele quarto, uhum. pronto, convivia com os meus companheiros de equipa, com os meus colegas da escola, e lembro-me de ter a televisão ligada 24 horas Ouvir, para ouvir só inglês, 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 estava a fazer os trabalhos e era só a televisão, as notícias, música, o que fosse preciso. Então pronto, fui-me adaptando um bocado assim. Depois olhando para trás, em 3, 4 meses já estava a falar o slang, dizia aos meus colegas para me ensinar a falar, e então lembro-me das primeiras palavras que me ensinaram e começou-se tudo a rir. Foi, perdi assim um bocado o medo porque nunca senti que eles me estavam a julgar se eu cometesse um erro na uhum, gramática, eles estavam sempre dispostos a boa, ajudar, porque realmente eu era o único atleta ali que falava 4 línguas ou 5 línguas e eles falavam pois, só uma. Então eles dão muito valor a isso. Nós uhum, já sabendo 3 ou 4 línguas, tentar falar a língua deles yeah, e a saber, eles arranhavam um bocado de espanhol, mas é aquele espanhol que já sabes que os sim, americanos falam. sim, sim. Olha, aqui ao longo da tua carreira surge o Carlão.
não é? O nome Carlão. Como é que surgiu este nome? Pá, eu sinceramente não sei. Eu lembro-me de várias vezes, eu tinha uma vizinha que me chamava Carlitos, pá, e era uma senhora muito querida, mas Carlitos, depois vinha cá, dava-me beijinhos e não sei o quê, e eu, pá, depois comecei a crescer e já comecei a deixar de gostar que me chamassem Carlitos, então cada vez que me chamavam Carlitos, epá, eu não gosto muito que me chamem Carlitos, e depois, então vou-te chamar Carlão, e depois Ué. começou a pegar um bocado de Carlão, e pá, o Carlão já se calhar já pega um bocadinho melhor, mas como Uhum. era sempre um dos maiores da turma, o mais fisicamente importante, então foi colando ali Carlão, pá, e agora até tenho Sim. uma camisola que diz Carlão, no Inatel eu sou o Carlão. Sabes que, para quem te viu a jogar e acompanhou assim a tua carreira, se calhar principalmente os últimos anos, assim, se calhar os últimos 8 anos, os últimos 10 anos, o nome Carlão vinha com uma mentalidade associada. Nós estamos aqui a falar, tu estás super calmo, não é? Super tranquilo. Sim. Para quem não te conhece, nem imagina, não é? As tuas reações depois de fazeres um fundanço, por exemplo, ou de marcar os 2 triplos seguidos, ou de fazerem uma recuperação quando estavam a perder e começaram a ganhar. Ninguém imagina aqui, quem não te conhece, as reações que tu tinhas e a forma como tu conseguias liderar o teu grupo a acreditar, por exemplo, não é? Em que Sim. mentalidade é que vinha associada a esse nome, Carlão? Epá, até fiquei agora um bocado arrepiado, veio aqui mas foi um flashbackzito. Não, pronto, eu considero que tenho dupla personalidade. A palavra É que me um tinha à bocado, cabeça era o alter ego. É como se fosse outra pronto, pessoa que tu reencarnas, não é? Para jogar exato, basquete. exato, é um bocado isso. Eu lembro-me também da Beyoncé, sou grande fã da Beyoncé, não pelas questões físicas, não, mas acho que é a mentalidade que ela tem, que ela é um Uhum. bocado assim, que ela dizia que se transformava na Sasha Fierce, não Uhum. é? Quando Uhum. entrava para o palco. Eu achei aquilo super interessante e então quando comecei, pronto, a ter essa reação das pessoas e sabia que as pessoas estavam, quando iam ver os jogos, iam para me ver também, não era? Iam ver os jogos de basquete, mas muita gente dizia-me, vim cá te ver, e eu comecei a dizer, pá, a sério, então eu levava isso muito a peito, que as pessoas podiam estar a fazer qualquer coisa da vida, podiam ir para a praia, podiam ir para o cinema, podiam ir ao centro comercial, podiam estar entre famílias e amigos, mas não, iam lá Yeah. para me ver, iam lá para... E isso aprendi um bocado com o Jordan, e agora no Last Dance ele Sim. disse isso, e eu lembro na altura, quando pronto, ele ainda jogava, e o Kobe, que eles diziam mesmo isso, que há uma pessoa na bancada que veio cá te ver, e pode ser a primeira vez que te veio cá ver, ou pode ser a última vez que te vai ver a jogar. Uhum. Então faz com que essa memória dessa pessoa seja uma memória marcante, não é? Que quando me vem ali a celebrar e quando vem ali a tentar recuperar um jogo que supostamente está perdido, ou ali um jogo apertado, e então aquela explosão vem ao de cima, é um bocado, pronto, motivado por essa mentalidade de, pá, de dar essa alegria às pessoas que estão, não é a perder o tempo, mas estão a dar ali o tempo ali para nos apoiar. Então Exato. acho que a mentalidade vem um bocado ali, porque a minha avó já dizia que a coisa mais preciosa que tu podes dar às pessoas é o teu tempo, não é dinheiro, não é coisas material, é o dinheiro, porque não há, é o teu tempo, porque não há dinheiro nenhum no mundo que te possa comprar o tempo que estamos aqui a falar agora, por exemplo, não há. Exatamente. Pode ser o Bill Gates, pode ser, sei lá quem, o LeBron James com todos os bilhões que tem e não conseguem pagar este bocado que estamos aqui a falar um com o outro. Exatamente. Olha, e estamos aqui a falar, se calhar estavas a dizer que falámos aqui de momentos que trouxeram um flashback, momentos positivos. Tu ganhaste Hum, muitas coisas ao longo da tua carreira, não é? Troféus, inclusivamente já vamos falar um bocado do teu percurso na seleção, mas também tiveste momentos em que perdeste, em que tiveste derrotas, em que se calhar aconteceu o contrário, em que estavas quase a conseguir ganhar e perdeste, ou que uhum. achavas que os conseguia ganhar e perdeste. O que é que tu consegues aprender com as derrotas? Uf, assim, eu acho que, é a minha opinião, não sei se as pessoas concordam ou não, mas eu
acho que aprendo muito mais com as derrotas do que com as derrotas do que com as vitórias, sinceramente. Acho que não é um clichê, não estou a dizer isto por dizer, para que saia uma frase bonita, mas sempre que perdi, graças a Deus não foi, foram muito menos as vezes que perdi do que ganhei, mas depois de passar aquela frustração, porque eu detesto perder, depois de passar essa frustração, acabo sempre por encontrar mais motivação para trabalhar, consigo encontrar erros que fazia de antes e que posso melhorar, então usava sempre a derrota como um meio de me reinventar, como um meio de, de melhorar aspectos que eu pensava que já estavam dominados por mim e que estava longe, estava longe disso. Então usava sempre a derrota pronto, para dar um passo atrás e perceber, ok, há coisas que correram mal, o que é que correu mal, como é que eu posso melhorar estes aspectos e tentava depois fazer aquelas repetições, aqueles treinos para voltar outra vez a ter aquela sensação magnífica de ganhar. Sim. É porque uma pessoa que também quando ganha tem a sensação de que está tudo bem, não é? E se Exato, calhar a exato. derrota nos os olhos para, ok, há coisas aqui para trabalhar, não é? Conseguir Sim, transformar essas derrotas em motivação para treinar é uma excelente exato, estratégia para continuar a melhorar e para depois eventualmente ter alguma claro. vingança desportiva e ganhar aquilo que perdemos, não é? Exatamente, concordo. Olha, e relativamente a colegas de equipa, quem é que tu nomearias como colega de equipa que mais admiraste ao longo da tua carreira? Pô, essa pergunta é tão difícil. Ah, claro que tenho aqui uma lista gigante, não é? Posso pôr aqui uma equipa. Olá. Tenho aqui uma equipa, a equipa do Queluz. Posso nomear os atletas todos. Se quiseres, podes dizer alguns nomes e depois Ah, dizer quem é que está no topo. sim, estou aqui, essa equipa: Francisco Rodrigues, Miguel Miranda, Carlos Dias, Leroy Watkins, Armando Costa, são todos Pedro Afonso, Filipe Gomes, todos dessa equipa, o Tomás, o Popi, Tomás Fernandes, né? Marido da Aileen, Eu não tenho a sabes que é a certeza. Aileen, é Tomás. Pronto, é uma equipa fabulosa, mas pronto, tive outros, Betinho, Mário Fernandes, Tomás Barroso, são colegas de equipa que vão, o João Santos, ia-me esquecendo do João Santos, estás a ver? Então não me quero esquecer de ninguém, mas se tivesse que escolher, tenho que pôr dois, não posso pôr só um, tem que ser o Miguel Miranda e o João Santos Ok, no e topo. porquê? Porque foram aqueles jogadores, ou aqueles amigos, ou aqueles irmãos que, se não existissem, acho que também não existia o Carlos Andrade. Foi aqueles que eu fui sempre motivando para ser como eles. Foram aqueles que eu sabia que queriam ser melhores do que eu e eu queria ser melhores do que eles e somos os melhores amigos. Então ali, não é amor-ódio, mas é aquela competitividade. O Miranda sendo dos atletas portugueses com mais títulos. Agora não sei, acho que sou eu. Tirando o Temos caso de que ir rever Lisboa, isso. então acho que olha, tens aqui uma visita. Olá! Queres dizer olá? Deixas o pai trabalhar? Ok. Obrigado. Beijinhos. Fechas a porta, se faz favor? Obrigado. E então, ah, com eles eu fui sempre tentando ser melhores do que eles. O Miguel Miranda, com os títulos todos que ganhou, começámos no Queluz, ele ganhou no Porto, no Alvarense, depois no Porto outra vez. O João Santos, porque foi sempre ali um percurso muito paralelo ao meu desde Maria Pia, depois na seleção, depois no Porto, no Benfica, foi sempre ganhando. Então foi sempre aquela competitividade e eu sabia que para deixar um legado, para deixar uma marca bem impressa no basquetebol português, eu teria que ser melhor do que aqueles
daqueles dois jogadores, porque eles sem dúvida estavam no topo. Mas o que é que tu admiravas assim neles? Assim, comportamentos, as coisas que eles te faziam, te Era a diziam, te ética, influenciavam? a Uhum, ética de trabalho, sem dúvida. Eram jogadores que sacrificavam tudo pela equipa, coisas pessoais pela equipa, família pela equipa. Então, quando é assim, tu só tens que admirar essas pessoas. Então, eu tentava ser como eles. Pronto, não me gostava porque era uma coisa que me dava prazer, não é? E tê-los como companheiros de equipa e trabalhar com eles diariamente, então tornava-me ainda mais competitivo e ainda melhor jogador e melhor pessoa. Então, a parte do caráter que eles tinham, da competitividade, da ética de trabalho, da generosidade, pá, eram características que eu admirava muito neles, ou admiro muito neles, mesmo deixando de uhum, jogar. sim. São pessoas, são homens que eu, sem dúvida, respeito muito. E tu tens aqui um outro atleta que tu admiras, que eu sei, mais à distância, não é? Que tiveste a oportunidade de estar com ele, que era o Kobe Bryant, que ainda tenho dificuldades em falar dele no passado, mas infelizmente é assim. Um, Tu seguiste a carreira dele quase como se fosses colega da equipa dele, não é? Como é que foi Exato. para ti acompanhar a carreira dele? O que é que ele te ensinou mesmo à distância? O que é que nós podemos aprender com as pessoas mesmo à distância? Ora bem, então Kobe, a história com o Kobe começou, eu claro sou fã do Michael Jordan e acho que o Michael Jordan é o GOAT, não há Uhum, comparações, podem dizer o que quiserem, mas pronto, são opiniões e cada um tem a sua. Então, depois quando o Kobe surgiu, foi na mesma altura que eu fui para Portugal Telecom, em 98. E claro, os americanos, ah, o Wayne Engelstad, que é da Califórnia, começou a falar muito do Kobe, o gajo dos Lakers, o miúdo dos Lakers é incrível, e vais ver, e ele diz, epá, não, ele é muito coisa, ele é muito jovem, não sei o que mais, dizem que estão a compará-lo com o Jordan, nem pensar, nem pensar. Eu comecei a sentir curiosidade em pesquisar sobre, claro que não tínhamos os meios que temos agora para sim. pesquisar o que é que quer que fosse pronto, de outros jogadores na NBA. Então, pronto, fui ouvindo, fui falando, na altura era, como é que se diz, aquela revista espanhola, Gigantes, é que dava mais informações sobre os jogadores na NBA. E então comecei a seguir assim o Kobe, um paralelo, e depois eles iam-me dizendo, epá, se este miúdo for para os Estados Unidos vai ter possibilidades de ir para a NBA. Foi aí que eu comecei a acreditar que podia chegar à NBA. Depois eles começaram a fazer tipo diálogos e imagens do género. Imagina ele a defender o Kobe, que agora pronto, já foi sempre conhecido como um bom defensor, Kobe sendo um bom jogador ofensivamente. Então eu comecei, pá, quero defender este gajo, eu tenho que estudar este gajo. Comecei a estudar assim um bocado o Kobe. Cada vez que eu via jogar e via estatística e via jogos, cada vez, pá, isto é igual ao Jordan, como é que é possível haver outro Jordan? E depois comecei a perceber que ele era grande fã do Jordan, pronto, aí fiquei mesmo fã dele. Então comecei sempre a estudar os dois, pá, e artigos que ele falava da ética de trabalho, de como é que ele ficava, que ele não ia sair à noite com os outros companheiros de equipa porque tinha treino, ou queria ir treinar, mesmo na folga. Então eu era um bocado assim, na altura pronto, não bebia, não fumava, não queria sair à noite, era um bocado assim, queria só jogar basquete, então eu tentava imitá-lo. Então, claro, fomos tendo a carreira paralela, mas pronto, tem um bocado, um bocado de níveis diferentes e claro, cada vez que, que olhava e que via ele fazer as coisas que fazia, dentro e fora do campo, comecei a admirá-lo mais e a mentalidade dele, Mamba Mentality muito antes da Mamba Mentality e pronto, eu quando criei essa marca, pronto, fica mesmo estampado o que é mesmo a mentalidade dele e claro, foi o que eu segui durante a minha carreira toda, mais naqueles momentos, estavas a dizer, de derrotas, naqueles momentos de frustração, mais naqueles momentos de lesões, tive algumas chatas, nunca tive assim uma de joelho ou daquilo, aquelas lesões que podem ameaçar o final da tua carreira,
mas tive lesões chatas que me deixaram afastado durante um tempo e claro, tens que batalhar ali um bocado essa parte psicológica. Então o Mamba Mentality para mim é isso, é estás preparado e é tentar superar e é tentar te reinventar e provar a ti próprio, não é? Acabas por provar aos outros, mas acabas por provar a ti próprio do que és feito, não é? Começas a ter aquelas dúvidas, será que vou voltar da mesma maneira? Será que ainda consigo? Mais para o final da minha carreira já era o velhote, o dinossauro, então levava aquilo um bocado a peito, mas sempre com o sorriso nos lábios, porque sabia que ainda me sentia bem, ou sentia-me bem, sabia que ainda era capaz de ajudar a equipa, ter um papel importante na equipa. Então, ao chamarem-me velhote, eu usava isso como motivação e como uma forma de motivação para trabalhar. Pronto. Sim, e isso tem tudo a ver com mentalidade, não é? Porque há Exato. pessoas que com essa informação podem se deixar levar, a deixar cair, não é? E mas podes transformar essa informação também em motivação, não é? Claramente, Isso acho tem que tudo a ver com a mentalidade que tu escolhes ter como atleta e como pessoa, não é? Falando aqui um exatamente, bocadinho do teu percurso na seleção, que ainda foram 10 anos, se não me engano, de seleção, exatamente, não é? Pela seleção portuguesa, com 2 qualificações para o europeu, certo? exatamente. Não é? Aqui tenho uma 2007 e pergunta para te 2009. fazer que se calhar pode ajudar alguns atletas que estão a ir a seleções, que querem ir a seleções, que nós subimos alguns degraus até chegar à seleção. Quando chegamos à seleção achamos que já está, não é? Mas a verdade é que, e eu isto notei até mais a trabalhar como psicóloga do que propriamente como atleta, que muitos atletas frustram quando chegam à seleção porque se chegam à seleção é porque são os melhores do seu clube, mas quando chegam à seleção há outros que também são os melhores dos seus clubes e está ali uma competitividade muito maior. Então, na tua opinião, o que é que tu achas que é preciso para tu teres sucesso na seleção? Porque estás a treinar num contexto em que não estás o ano todo, com colegas com quem não estás o ano todo, é tudo diferente, o treinador é diferente. O que é preciso para que os atletas de seleção construam uma seleção de sucesso? A primeira palavra que me vem à cabeça é sacrifício. É sacrificar-te, não é? Não só a parte física, não é? Porque passas o verão todo a trabalhar, mas um bocado a parte psicológica disso mesmo, de perceberes que ali és mais um que vai para ajudar, não é? Que não vais ser o melhor, podes acabar por fazer bons jogos e seres o melhor num jogo, mas todos que estão ali, como tu disseste e disseste bem, são os melhores de cada clube, ou supostamente os melhores de cada clube. Então tu, quando vais com uma mente ou com uma mentalidade de sacrifício, em vez de fazeres 20 lançamentos como fazes no teu clube, fazes só 5 ou 6, Exato. tens que perceber que tem o mesmo valor do que os 20 que fazes no teu clube. Que não seres do 5 inicial, mas vires e conseguires ajudar a equipa se entrares, ou se não entrares e estás no banco a apoiar e estás preparado para o próximo jogo, para treinar, ou teres ali, ou dás ali aquele apoio, tem tanto significado como se marcasses um cesto importante. Uhum. Então acho que o segredo da minha geração, nesses 10 anos que tivemos juntos, foi esse, foi nós, a partir do momento que o Valentim Melichuk nos passou essa mensagem e que nos fez acreditar que isso era a única maneira de nós termos algum êxito, porque não éramos os melhores, não fomos a melhor geração nem de perto nem de longe de jogadores portugueses, a geração antes da nossa com Nuno Marçal, com Sérgio Ramos, Luís Machado, João Rocha, Kid Young, tu se calhar não te lembras nem metade deles, mas... Lembro, sim. Esses lembro. Mas, pá, em termos individuais, eram muito melhores do que nós, mas tiveram tantos anos na seleção e nunca conseguiram os êxitos que nós conseguimos. E é um bocado por essa mentalidade que nós adquirimos quando o Valentim entrou e pronto, e fez-nos acreditar nisso. Então, Se a calhar parte até estás a falar não estamos a falar só na seleção, mas em todas as equipas, não é?
Se conseguirmos ter essa mentalidade de conseguir trabalhar em conjunto, em vez de quer Claro, ser o MVP, quer ser o melhor marcador, quer ser o não sei quantas para chegar não sei onde. Se nós exato, dermos à equipa, acabamos por fazer surgir as nossas competências individuais também e a equipa claro, ganha com isso. claramente eu acho que se tivesse trabalhado mais para mim e tivesse investido mais na minha técnica individual, eu acho que podia ter feito muito dinheiro. Acho, podia ter investido, porque marcar pontos acho que podia ser fácil para mim se eu quisesse, se eu tivesse investido mais, mas trabalhei em outras áreas do jogo, trabalhei mais na parte global, mais na parte de equipa e, e pronto, e acho que tive mais êxito se calhar do que se tivesse sido só um marcador de pontos. Podia ter ganho algum dinheiro, podia ter jogado se calhar em clubes diferentes, mas acho que a nível de títulos se calhar não, não teria se calhar um currículo tão recheado, que me Uhum, orgulho bastante do que tenho. Pronto. é verdade. Tu agora estavas a falar da Last Dance. Temos ali, a meio do documentário, um shift na mentalidade do Michael Jordan, em que ele sai exatamente da mentalidade individual para a coletiva e começa a Uhum. ganhar um monte de títulos por causa disso. Porque começa também a alimentar o grupo, não é? Então, Exato, tudo o que tem a ver com. Se nós estamos a falar de um desporto coletivo, nós temos que alimentar a parte coletiva, senão não funciona, não é? Acho que ainda claro, não há muitos atletas preparados para isto, principalmente hoje em dia. Querem todos sem ter muito dúvida, estilo e ser os melhores, em vez de dar à equipa, não é? exato. Eu acho que até uma determinada idade acho que é necessário. Eu também, ainda quando estava no Queluz, tinha um ego porque foi um ano que correu bastante bem, e foi um ano de afirmação, vindo de um ano no Porto que foi assim altos e baixos, foi depois de eu ter vindo da faculdade, depois de ter tido muito sucesso na faculdade, depois foi ali um ano no Porto que eu tive que voltar à realidade, né, ao Uhum, tal reset. E então o ano no Queluz, como começou e depois como acabou, acho que foi um ano que para o meu ego foi bastante importante. Eu acho que isso para os jogadores também, para o atleta também é importante ter o ego. uhum, Pá, sou capaz, sou o melhor e correu muito bem, era um dos melhores da equipa, era um dos melhores da liga, mas depois tens de começar a perceber exatamente isso, como é que tu queres ser visto, como é que tu queres criar o teu legado, queres só ser o melhor de cada clube e andas a saltar de clube em clube e deixas uma marca que é pouco relevante, ou queres deixar uma marca relevante em todos os sítios que passas, queres deixar uma marca relevante na liga onde tu jogas, e eu escolhi esse, então a parte de me interessar pelos meus colegas de equipa não era uma coisa falsa. Eu não me estou a lembrar, talvez um jogador, não vou precisar estar aqui a dizer nomes, não mas digas, de não digas. tantos nomes, de tantos colegas de equipa, houve um ou dois que, pronto, que não tinha mesmo nada, tentei e não deu, porque não nos demos bem, mas houve sempre o respeito, mas de resto, acho que não há nenhum colega de equipa que eu tenha tido que eu não conheça ou a família, que não conheça a história, que não conheça, que a gente não se tenha dado bem ou tenhamos privado de momentos extra-basket, ou um bowling, ou um surf, ou um snooker, ou ping-pong, ou cartadas, ou uns copos. Qualquer coisa que desse para nos conhecermos e estarmos num ambiente fora do basquete, eu estava disposto a conhecer os meus colegas de equipa, porque eu acho que só assim é que depois no campo consegues perceber quando ele falha ou quando ele está no momento dele, consegues perceber, ok, este é o momento dele, é agora que eu tenho que incentivá-lo, é agora que eu tenho que puxar por ele. Ou se as coisas não estão a correr bem, ok, agora ele precisa de levar aqui um aperto, ou ele agora precisa mais de. Há atletas com um aperto, com um chest bump, reagem, e há outros que não, que tens que ser mais cuidadoso, e vamos lá, e palmadinhas, e pronto. Então, só tendo essa relação fora do campo é que tu consegues perceber como é que os teus colegas pronto, funcionam. Eu fazia questão de ser amigo deles antes de ser colegas de equipa. Muito bom, boa. Tenho aqui uma pergunta relativamente ao final da tua carreira.
se os teus objetivos acabam por mudar e te transformas mais numa figura de mentor, mas estou a ver que fizeste isso a tua carreira toda. Mas não sei se para o final da tua carreira isso acaba por ser ainda mais saliente de alguma forma. Sim, sem dúvida. Ah, ali um bocado para os jogadores assim, jovens. Os rookies, não, os rookies eram maltratados sempre. Praxe. Rookie é rookie, não tem voto na matéria. Estou a brincar. Eu dava sempre aquele carinho, aquelas boas-vindas aos rookies, mas eles sabem que era sempre com carinho e eu escolhia sempre os rookies para estarem ao meu lado, para carregarem os meus sacos, mas dava-lhes também muita coisa. Mas era sempre aquela geração que está ali depois de passar de jovens e antes de entrarem ali na parte final da carreira, era o grande desafio, não é? Porque vou falar um bocado mais no Benfica, que foi ali mais o final da minha carreira, que os atletas chegavam ao Benfica e eu fazia sempre ali os testes ao início do ano, que era, pronto, fazias umas perguntas e tal, grande época que tu fizeste e tal, pá, sim, estava a ver que nunca mais e tal, a minha oportunidade, então dava logo para perceber que eles tinham a sensação que já tinham conseguido o objetivo, que era chegar ao Benfica, chegar ao mais alto nível. E eu depois começava-lhes assim a picar, epá, então pronto, estás fixe, para o ano se calhar voltas outra vez para o teu clube. Epá, não sei o quê, achas, e não sei o que mais, e, epá, vamos ver o que é que isto dá. E eu depois começava a dizer, pois é, exatamente, se vens com essa mentalidade, para o ano estás no teu clube, porque eu lamento dizer-te, depois eles ficavam assim a olhar para mim, eu lamento dizer-te, mas essa parte de chegares aqui é a parte mais fácil. Agora é Agora, ficar. sim, agora manter-te aqui ao mais alto nível, ou estou a dizer no Benfica, ou podes saltar do Benfica para ir para o Porto, ou para o Sporting, ou para o Oliveirense. Manter-te neste nível ou para fora é que é o mais difícil, não é? Porque a parte de chegar lá, ok, deste nas vistas e já tens aqui a tua recompensa. Agora tenta ficar aqui, tenta ir à seleção durante 10 anos, tenta jogar no Benfica 5, 6 anos e depois outro convite para ir para fora. Esse é que é o grande desafio. Então, pronto, mais para o final da minha carreira, o meu desafio era um bocado passar essa mensagem aos jogadores que chegavam, pronto, que tinham ainda muito caminho pela frente, que chegar ao Benfica era a parte mais fácil, por assim Uhum. dizer. Ok. Neste momento, como agente, não é? Terminaste Sim. a tua carreira como atleta, estás como agente desportivo. Que tipo de atletas tu procuras como pessoa? O que é que tu procuras na mentalidade de um atleta para poder trabalhar com ele? Pronto, eu tento procurar um bocado a minha imagem, né? Aquele jogador. Claro que eu quero os melhores jogadores, quero os LeBrons e os KDs e os Stephs, mas ainda não encontrei nenhum. Um dia, um dia. Então, um dia. Então eu tento encontrar aquele jogador, ou identifico-me com aquele jogador que quando eu vou ao pavilhão ver jogos, vieste cá ver o X, o jogador X e o jogador X. E eu sim, vim cá, já ouvi falar deles, mas sempre, em 90% das vezes, ou posso até dizer 99% das vezes, quando eu começo a ver o jogo, não é esse jogador que me chama a atenção logo. Estás a perceber? Me chama a atenção o, aquele jogador que está a cumprimentar os colegas de equipa, aquele jogador que está a motivar, bora lá pessoal, bora que o jogo vai começar, aquele jogador pronto, que dá ali os conselhos aos colegas, porque era um bocado como eu era, não é? E então esse jogador atrai-me logo, não é? Claro que depois os jogadores que se destacam com os lançamentos ou com a defesa, principalmente com a defesa, também quero proporcionar aos clubes esse tipo de jogadores, porque era um bocado a minha imagem. Mas basicamente o jogador que eu procuro é um jogador que se calhar não tenha o melhor talento para já, não é? Não seja super dotado, mas que tenha a consciência que com o trabalho que ele pode chegar lá. E a minha função vai ser, não é mostrar-lhe, sim, é um bocado mostrar-lhe o caminho, ou mostrar-lhe um bocado os passos que ele tem que dar para trabalhar e depois para chegar aos objetivos que ele quer alcançar.
Uhum. Pronto, tenho vários momentos de recrutamento, tenho uma parte que é pronto, mais miúdos, mais entre ali os 15, 14, 15, 18, depois os outros já profissionais que me pedem ajuda, já nos 22, a 27. Depois, pronto, aqueles jogadores que já estão ali, que, ou que se chatearam com os agentes e dizem, pá, conhece alguma coisa, então sem compromisso acabo por ajudar alguns também. Mas respondendo à tua pergunta, é um jogador com caráter, um jogador ambicioso e um jogador que tenha uma ética de trabalho que consiga superar uh, todos os obstáculos que lhe forem Uhum. metidos à frente. Eu, assim, corrijo-me se eu estiver errada, mas a minha ideia de agente, assim, há uns anos atrás era uma coisa um bocado mais técnica e distante, não é? Conseguir o contrato e depois resolver alguns problemas. Hoje em dia vejo a função de agente quase como um mentor, não é? Um acompanhante da carreira do atleta, não sei se concordas. Sim, foi mais nessa vertente que eu fiquei mais entusiasmado em entrar para esta área. Como já é conhecido, entrei um bocado ao contrário, entrei um bocado assim paraquedas nisto por causa do Nemias. Estava a representar o Nemias. Pronto, comecei, em vez de começar com aquele jogador que vou-lhe meter na CNB1 e depois na Pro League e depois na ali, não, comecei logo a meter um jogador na NBA e depois, então, pá, tive coisas boas e coisas más que eu retirei nisso, né? Os contactos que eu retirei disso foram a network que eu criei Yeah. foi brutalíssima, a experiência de falar com clubes de Euroliga, com clubes de NBA, com GMs de NBA, para ter ali ajudado um bocado a minha irmã a entrar também ali para aquele mundo, foi brutal e já agradeci ao Nias, ou agradeço sempre ao Nias por me ter ajudado pronto, um bocado nesse sentido, mas respondendo à tua pergunta, pronto, eu tento um bocado ser esse mentor, daí pronto, o nome da minha agência, Unlimited Management, é um bocado a imagem disso, não quero ser só aquela pessoa, aquela figura que eles ligam no final do ano, olha, o meu contrato já acabou, o que é que vais conseguir para mim? Depois temos ali aqueles 2 meses no verão, olha, tens isto, queres, não queres? Então eu ligo daqui a uma semana, e depois ok, já tens este, queres assinar, assinas e depois eu recebo a comissão e já está tudo feito e depois só, estás a perceber, é um bocado a imagem que Uhum. os agentes têm e eu infelizmente tive agentes assim e então a minha ideia depois de partir para esta área foi um bocado, epá, eu não tenho que ser como os outros, se eu sair prejudicado em algumas situações e fui bastante prejudicado por ter falta de uma pessoa que me ajudasse nesse sentido, eu não tenho que ser, posso ser exatamente o oposto e posso ajudá-los de maneira a que eles não tenham que passar pelos mesmos erros do que eu. É claro que eu não vou conseguir, e até acho que não é bom resolver todos os problemas que eles tenham, porque, como eu disse há pouco, é bom que eles passem por alguns problemas e algumas dificuldades, porque só assim é que a gente cresce, mas pá, no que depender de mim, é o que eu costumo dizer aos meus atletas, aos atletas quando eu os abordo, eu não te vou prometer os contratos de milhões, nem te vou prometer os contratos de muito dinheiro, o que eu te vou prometer é que vais ser observado, vais ser visto, o teu nome vai estar no mercado, não é? E depois, com o teu trabalho, com a tua ética, com a tua performance, aí é que vais nos ajudar aos dois, não é? Portanto, eu a colocar-te numa melhor situação e tu a ganhares o dinheiro que queres ganhar e estás a cumprir os objetivos que queres, é jogar a Euroliga, Eurocup, jogar em Espanha, jogar em Itália. Então, o que eu prometo é que passo o dia todo no telefone a falar de ti. E pronto. E depois coisas boas vão acontecer se tu fizeres a tua parte, que é trabalhar, trabalhar, trabalhar dar motivos para continuar a falar mais de ti e depois ter provas, não é só falar, ok, este jogador é assim. E depois estão aqui as estatísticas que comprovam que o que eu estou a dizer é verdade. Então, pronto, acho que a minha mentalidade é mais essa,
não quero muitos jogadores, não quero ser aquela agência que os treinadores e os clubes, ok, podes mandar uma lista, eu não gosto de mandar listas, eu digo sempre aos treinadores e aos diretores, prefiro que me diga, preciso deste tipo de atleta, preciso de um 2, de um 4 e de um 5 com estas características. E eu, ok, não tenho. Quando tiver, depois eu pergunto se ainda precisares, falamos. Se não, mandar uma lista acaba por desvalorizar o meu atleta, na minha opinião. Exato. Então a minha mentalidade, ou a minha abordagem nesta parte, se estou a fazer bem ou se não estou, não sei, sabes, é super interessante, mas eu acho que é a ideia que eu tenho e a ideia que eu quero construir, não quero quantidade. Há agências, pronto, tem várias pessoas a trabalhar que têm 200 jogadores, 100 e tal jogadores. Acho que para dar acompanhamento, o que os americanos chamam do follow-up, não podes ter 30 atletas, não podes ter 20 atletas, não é? Então eu pus ali uma marca no máximo 10, entre 8 a 10 jogadores, porque quero ir aos fins de semana ver os jogos, quero acompanhá-los, quero ver taças, mas claro, com família em casa, se eu tiver 20 jogadores, a mulher põe-me São skate mais ali 20 filhos. casa, já põe-me isto aqui é descer, na direção do mar, e põe-me a mala à porta de casa e vou-me embora. Então, mas pronto, fora de brincadeiras, é um bocado isso, é dar esse follow-up, esse seguimento de ir ver os jogos, depois irmos jantar, depois estar com a família deles, estar a perceber um bocado como é que está a correr as coisas. Tive alguns atletas agora no Sporting então eu fui lá dar o meu apoio, entrei ali no estádio, no pavilhão João Rocha, assim um bocado a pensar, mas pá, fui super bem tratado, pelos adeptos do Sporting, pá, e pronto, e fui mostrar que estava presente para o que eles precisarem, eu vou estar disponível. Mas pronto, é um Disseste aqui bocado uma coisa interessante, assim. foi, quando falas com esses atletas, dizes, vou fazer a minha parte, falar de ti, mas tu tens que fazer a tua, trabalhar, a tua ética de trabalho, o teu compromisso, não é? E cumprir com a tua parte. E às vezes os atletas, quando têm um agente, quase que acham que é responsabilidade do agente total conseguir-lhes um bom contrato, uma boa equipa e o que quer que seja, e descartam-se um bocadinho da sua própria responsabilidade de fazer as coisas acontecer, não é? Sim, é mesmo. É assim, eu tive essa conversa com a Tisha no outro dia, que ela dizia isso mesmo, que antigamente era bom e era mau, que nós tínhamos aquela comunicação com o agente, se calhar era só 2, 3 vezes por ano, e era no início e no fim. Mas depois o resto tínhamos de ser nós a desenrascar. Pronto, o frigorífico ou a net, a TV Cabo não funciona, não é o meu agente que tem que resolver isso, né? Então ela diz agora, agora ligam, as minhas atletas ligam porque eu tenho que resolver a TV Cabo e depois a mobília da casa e mais as viagens não sei de onde. Pronto, é um bocado assim, nós estamos aqui para tentar ajudar no que for preciso, não é? Mas as questões, pronto, as questões financeiras, as questões de IRS e pronto, jurídicas, isso é a nossa função. Mas o resto, eles, é um bocado, eu quando falo com os atletas, eu digo isso mesmo, tenta ser vocal, faz perguntas, questiona os diretores, questiona os treinadores, mas sempre de uma maneira correta, não é? Não é porque eu não estou a jogar, tens que falar com o meu treinador, ok, eu não vejo os teus treinos todos os dias, eu não posso ir questionar o teu treinador porque é que tu não jogas, Claro. não é? O teu treinador eu sabia como é que era, quando os treinadores não me punham a jogar, eu não ligava ao meu agente a dizer, olha, tens que, se ele me ligasse, porque os teus números, estás lesionado? Eu dizia, se estiver lesionado, estou lesionado, se não, olha, tens que falar com o meu treinador, não é? Não sei, estou a fazer o meu trabalho, mas está tudo bem, e eu dizia, estou a trabalhar exatamente da mesma maneira, ou até mais, quando não jogava, eu punha sempre a culpa em mim, nunca era do treinador. Se eu não jogava, estou a fazer alguma coisa de mal, tenho que saber o que é, tenho que fazer melhor. Então essa é a imagem, ou um bocado a mensagem que eu tento passar para eles é ter paciência, se não estás a jogar, comunica com o treinador, mas de uma maneira que não seja a pedir satisfações. Qualquer treinador que tu vais lá e peças e perguntas porque é que eu não estou a jogar, de uma forma
que seja a pedir satisfações, aí vais tramar, Já nunca mais, cortas, não é? Eu por mais acaso jogas. também aconselho isso muito aos atletas, até para fazer o que tu Uhum. estás aqui a dizer, que é fazer com que eles tenham autonomia, com que eles cheguem e Exato. perguntem se eles não estão a jogar, não estão satisfeitos, lá Sim, está, sem cobrar, dizer o que é que eu posso fazer para jogar mais, exatamente. o que é que eu E tenho que dizer isso, fazer, tipo, tenho que treinar mais defesa, o que é que está a correr mal, onde é que eu me posso encaixar, o que é que eu tenho que fazer, e depois fazer, não é? claro. Portanto, são Eu, dois passos que eu acho que os atletas não estão habituados a fazê-lo e que pode sim, mudar tudo. Primeiro porque o treinador vê interesse, não é? Como tu estavas a claro. dizer, às vezes não quer o jogador mais talentoso, mas quer Uhum. aquele que trabalha, não é? Aquele que tem Claro, caráter. E o treinador só de ver isto, pai, eu confio neste gajo, deixa-me dar um bocadinho exato, mais de confiança e de oportunidade porque o que ele quer é trabalhar e melhorar. Não é? É logo claramente. diferente. Bem, Eu vamos tive aqui essa para a última experiência. pergunta. Diz, Bom. acaba. Não, eu ia-te só contar, eu tive essa experiência com se calhar o treinador do momento, se calhar um dos melhores treinadores da Europa agora, o Pablo Lasso, que está no Uhum. Real Madrid, ele foi meu treinador em Espanha. Oh. E, e eu abordei-o uma ou duas vezes e foi exatamente isso que eu disse. O que é que eu posso fazer para ganhar minutos, coach? Podes-me dizer que eu faço. Nunca foi porque é que eu não estou a jogar. Eu sabia que ele estava sob uma pressão gigante de me pôr a jogar, porque cada vez que eu jogava eu rendia. Então a comunicação espanhola não é como a nossa comunicação. Quer dizer, a comunicação social em Espanha não é rasgavam de cima a baixo, porque depois havia a avaliação dos jogadores todos. Então o jogador que estava a jogar à minha frente, pá, em 20 e tal minutos que jogava, eu jogava 7 a 12 minutos, rendia muito mais do que ele. E claro, descascavam, e eu, pá, sentia que se eu fosse falar com ele a pedir Claro. justificações, estava tramado. Então eu fui sempre correto com ele, fui sempre perguntando como é que eu posso. E ele dizia-me sempre a mesma coisa: estás a fazer um excelente trabalho, eu trouxe-te aqui para seres, como é que ele dizia? Para teres, que era especialista. Ele chamava-me especialista para questões especiais dentro do campo. Ou Uhum. era para parar o melhor jogador deles, ou era para marcar ali um triplo que desse ali aquela faísca, para puxar pelos meus colegas. Então ele punha-me ali em situações de jogo, e quando eu percebi isso, comecei a gostar ainda cada vez mais desse papel. Então comecei a ganhar mais minutos. Então, pá, temos uma relação brutal. E depois lembro-me, depois quando saí e fui visitá-los, que eu ia, São Sebastião é uma das minhas cidades preferidas, eu ia visitá-los, ia ver os jogos. Pá, até a data de hoje sou super acarinhado naquela cidade e lembro-me das primeiras vezes que eu fui, os meus companheiros de equipa diziam-me: "Pá, estás a perceber, o Paulo Lasso está sempre a falar de ti, está sempre a falar de ti, que tinha um jogador que não sei o quê, que se sacrificava não sei o quê, que nunca foi, era dos que se calhar não jogava assim tanto como deveria jogar, mas era o que, pá, isso enchia-me de orgulho, e então, pronto, é um Acho bocado que é uma boa lição para muitos atletas e para toda a claro, gente, que é às vezes se sacrificarmos as nossas expectativas, não é? Que às vezes temos uma sim, expectativa perfeita de como é que as coisas deviam ser, e se exato, abraçarmos o nosso papel e mostrarmos que somos de confiança para cumprir o pouco que nos dão, pouco exato, a pouco vamos dando mais, não é? claramente, Em vez de claramente, ficarmos amuados porque queríamos muito, se formos muito bons no pouco que nos dão, as coisas vão evoluindo exato. naturalmente, não é? É um bocado de controlares o que podes controlar. Isso, exatamente. Só te dão 5 minutos, em 5 minutos o que é que eu posso fazer? Não é? Não quero estar a pensar, ok, se me dessem 10, fazia isto em 10, mas não, só te deram 5. Em 5 minutos, o que é que tu consegues fazer em 5 minutos? Se derem 2 minutos, e os meus primeiros 2 jogos da ACB, nada, se eu te disser quanto é que eu joguei, tu não vais acreditar. Mas diz. Joguei 14 segundos no total em 2 jogos. 7 segundos no primeiro e Fónix. 7 segundos no outro. Foi acabar o primeiro período, o primeiro período ou o segundo período, em que um jogador já tinha 2 faltas, fez a É. segunda falta, então para não fazer ali a terceira, Andrade! E eu, Tipo super-homem opa! quase. E não foi por isso que eu deixei de treinar com menos intensidade. Boa. Treinei de cara cerrada, claro que não. Também tens que mostrar que não estás agradado mas não foi por aí que eu deixei de treinar menos ou amuado ou não fazer as coisas. Isso que Mostrei estás que, a dizer ok, é muito importante, porque uma coisa é tu, porque não gostas do que está a acontecer, em termos de comportamento, de treino, de empenho, de superação, baixares, não é? exato, Mas isso nunca. não quer dizer que tu gostes da realidade que estás a aceitar, não é? Ou seja, abres Exato, mão das tuas expectativas e aceitas o que tens e trabalhas com o que tens.
não quer dizer que vais para o treino todo feliz, até seria estranho, não é? Exato. Atleta que não jogou ou que Joguei 7 perdeu, segundos. e todo feliz para o treino a seguir como se não tivesse nada acontecido. Mas o empenho e a superação, tal como tu disseste, às vezes até tem que ser maior nesses momentos, não é? Aí tornava-me mesmo um bocado, não era arrogante, mas mostrava mesmo que não tinha gostado, não é? Mas fazia as coisas com uma intensidade ainda mais elevada, também para puxar pelos meus colegas, aqueles que jogaram e que não estão a dar valor aos minutos que estão a jogar, estás a ver? Ou que estão, e outros que querem jogar e não têm a mesma oportunidade. Então eu fazia questão que eles não relaxassem também, porque que eles soubessem que está ali outro gajo que está só à espera que eles cometam um erro. Yeah. Então, assim, estou aqui, e fazia-lhes pensar isso mesmo. Quando joguei na ACB, tinha só o MVP da ACB a jogar à minha frente também, que era o Andy Panko. Então eu fazia questão de que, se ele viesse com aquela atitude, foi o MVP da jornada, viesse com aquela atitude, ok, fui o MVP, estava tramado comigo. Yeah. O Paulo Lado, e houve uma vez que houve ali cotoveladas e não sei o quê, e eu falar com o Paulo Lado, passar para contar esta história, para Sim, força. perdemos muito. E houve ali cotoveladas, porque eu vi ele também era assim fisicamente possante, mas era só com os mais fraquinhos, estás a perceber? Então ele via ali a virá-los ao contrário, disse, pá, então tenta lá isso comigo. Então houve ali uma coisa e vira-lhe ao contrário. E o gajo levantou-se e tal, mas houve ali, mas pronto, nunca houve murros nem nada disso. E eu assim, pronto, já vou ser despedido. Então fui falar com o Pablo Lasso outra vez, pá, e a resposta do Lasso igual. Andrade, foi por isso que eu te trouxe aqui. Desde que não pises o risco e que não haja murros, porque ele nem me disse que me despedia. Ele disse, pá, e tenho que ir ao bolso, e ao bolso vai ser um ordenado, de certeza, que aquilo dos ordenados não eram 100 euros nem 50 euros, era 50% do teu ordenado, 70%. Yeah. E, claro, estava fora de questão, acho que o murro não vale assim tanto. Yeah. Então dizia-me isso, eu trouxe isto mesmo para isso, eu voltei-te a trazer para este ano porque é isso que eu quero que é isso que tu trazes à equipa, é essa mentalidade que eu quero que os teus companheiros tenham. Pá, e a partir daí senti-me muito mais confiante, comecei a jogar muito melhor, relaxado, pá, e pronto, um bocado a minha história. Bem, agora sim, vamos à última pergunta. Se bem que tenho a sensação que ficaríamos aqui a falar há algum tempo. Sim, exato. Mas vou-te deixar a última pergunta que faço sempre a quem tem vindo a estas entrevistas, que é: o que é que tu achas que é o mindset de atleta? Sabes que eu ainda estou a tentar decifrar isso. Pronto, tenho feito algumas pesquisas, porque também quero entrar na área não é de coaching, mas é de motivational speaker, não é? Acho que era uma área que eu gostava mesmo de abordar e se calhar vais-me ajudar nessa área. Se conseguires aí uma oportunidade para que eu possa fazer apresentações, ou um bocado contar a minha história, um bocado transmitir este mindset. Pronto, tenho estado a tentar perceber o que é o mindset de atleta e quanto mais eu penso nisso, mais questões eu acabo por colocar-me a mim próprio. Pronto, nesta transição de carreira, como deves calcular, foi bastante difícil, foi muito dura e não sei até que ponto a mentalidade de atleta me travou ali um bocado o meu início, pronto, nas atividades, ou um bocado no rumo que eu queria seguir, porque aquela mentalidade de eu consigo tudo, eu consigo superar tudo, podem-me dizer que não, mas eu vou-lhes provar que não é bem assim, que é um bocado a mentalidade que o atleta tem. Depois, para o mundo do trabalho, para o mundo empresarial, tens que ter uma abordagem um bocado diferente. E claro, a mentalidade do atleta, o mindset do atleta, agora respondendo à tua pergunta, é esse, que somos super-heróis. Basicamente eu sentia-me um super-herói, sentia que não havia jogador neste planeta que eu não conseguisse defender, não havia jogador neste planeta, nem o Kobe, nem o Jordan, que fossem mais competitivos do que eu, nem a Mary, nem a própria Mary, que fossem mais competitivos que eu. Se me pusessem no campo com eles,
eu ia jogar de igual para igual, não havia. Não, pá, isso foi um bocado graças à seleção, graças aos anos que eu joguei na seleção, que consegui perceber que podia competir com os melhores da Europa. Quando jogava contra a Espanha, um dos meus ídolos também na Europa, o Navarro, Calderón, Pau Gasol, aquela Uau. geração brilhante, Yeah. e joguei contra eles e depois quando joguei em Espanha sentia o respeito quando defrontávamos nas equipas, o respeito, pronto, não ganhámos os jogos, não, vamos tareias, sim, vamos tareias, mas senti que eles tinham respeito porque eu Yeah. competia contra eles. E, então o mindset de atleta que eu tenho é um bocado esse de super-herói que consigo, só me faltava voar, pronto. E pronto, e agora Boa. um bocado para o mundo empresarial já tem que ser um bocado diferente, tenho que pensar um bocado de maneira diferente, um bocado mais um mindset estratégico, não é? Tipo, Uhum. pensar mais à frente, pensar um bocado nos passos que eu estou a dar agora, serem passos firmes, construir uma boa base e para daqui a uns anos já ser um bocado diferente. Ok. Olha, muito obrigada, Carlos Andrade, pelas tuas partilhas, pela tua disponibilidade. De certeza que muita gente vai poder usufruir das tuas partilhas e da tua experiência. Desejamos todo o sucesso do Obrigado. mundo e até Obrigado. uma breve próxima. Obrigado pelo convite, já sabes que é sempre um prazer partilhar e falar contigo, está bem? Obrigado.